povo sofre porque faltou conhecimento. O problema de muitos desses cristãos que param por causa do pecado, por causa do sentimento de culpa, por causa das suas próprias acusações, por causa da potencialização de Satanás que potencializa o sentimento de culpa, o problema dessas pessoas é que elas não conhecem a palavra de Deus o suficiente para elas entenderem o amor e a graça do Senhor. Jeremias 31, verso 3, com amor eterno. Aconteça o que acontecer, nunca pare na sua caminhada cristã, nunca deixe de servir a Jesus Cristo. Graça e paz, queridos. Nós vamos aprender na ministração de hoje as 3 coisas que mais tentam as pessoas para que elas parem na caminhada cristã. As 3 coisas que mais pressionam as pessoas para que elas desistam da caminhada cristã. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Uma ministração que interessa a todos os cristãos, porque sempre passamos por situações onde nós somos tentados, pressionados a querer parar com a nossa caminhada cristã. É sobre isso que nós vamos estar ensinando hoje de uma forma bem profunda que vai te ensinar bastante. Quero pedir para você, se você ainda não é inscrito no meu canal, que você se inscreva, para que você possa estar sempre recebendo vídeos que vão fortalecer o seu espírito, que vão te dar direcionamento, que vai edificar você, em nome de Jesus Cristo. É muito importante que você, ao se inscrever, que você também marque a opção do sininho, que é para você receber vídeos do YouTube. Sempre que eu enviar um vídeo para o YouTube, subir um vídeo para o meu canal, você vai estar recebendo aí também, no nome de Jesus. E não esqueça de marcar um joinha, de dar aquele sinalzinho de ok, de gostei, porque se você não faz essas 3 coisas, se inscrever, marcar o sininho para receber notificação e também marcar com joinha, o YouTube não manda as notificações de novos vídeos que eu subi para o canal, ele não manda para você e também não recomenda os vídeos para outras pessoas se elas buscarem no Google ou no YouTube. Vamos ler Gênesis capítulo 22, do verso 1 ao verso 3. Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Abraão, Deus chamou. Sim, respondeu Abraão, aqui estou. Deus disse, toma seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá. Lá, em um dos montes que eu lhe mostrarei, ofereça-o como um holocausto. Na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo e preparou seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e seu filho Isaque. Cortou lenha para o fogo do holocausto e partiu para o lugar que Deus tinha indicado. Pois bem, queridos, nós vamos ministrar de uma forma bem paulatina para que você possa entender ponto a ponto. Primeira coisa, eu quero explicar para você um pouquinho sobre caminhada. Quando nós falamos caminhada, nós temos uma ideia muito assim, muito pequena sobre o que seria essa caminhada, né? Tipo assim, fiz uma caminhada, eu fui até ali, fiz um caminho, fui até ali, resolvi algo e tal. Mas na verdade, quando você para analisar mais profundamente a respeito do termo caminhada, você descobre coisas muito, muito interessantes. Vou te explicar com bastante detalhes. Olha só uma coisa. A caminhada nada mais é do que cumprir um propósito. Vou te dar um exemplo. Você sai da sua casa e você vai caminhar até uma padaria para comprar pão e leite. Quando você chega na padaria, compra pão e leite, você cumpriu o seu propósito. Você sai da sua casa e você vai no mercado fazer compra, você vai visitar alguns amigos. Quando você visita o amigo, volta para casa, quando você faz compra, volta para casa, você cumpriu a sua caminhada, você cumpriu o seu propósito. Agora, trazendo isso para o lado espiritual, nós observamos o seguinte: em João 14, verso 6, está escrito, disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Veja que Jesus disse, eu sou o caminho, ele é o caminho para o céu. Presta bem atenção, ele é o caminho para a glória, ele é o caminho para a eternidade com o nosso Senhor. Agora, nós temos que entender o seguinte: todos os cristãos, todas as pessoas no mundo que aceitam a Jesus Cristo como seu Senhor, automaticamente eles são colocados nessa caminhada. Compreendeu? Eles são automaticamente colocados nessa caminhada, não é uma coisa opcional. Aceitou Jesus Cristo como seu Senhor, batizou-se nas águas, agora você é colocado nessa caminhada. Você começa a caminhar rumo à terra prometida espiritual, rumo à Nova Jerusalém. E nessa caminhada que você vai indo, nessa caminhada que você vai,
Aparecem obstáculos, aparecem dificuldades, você passa por momentos de deserto, você passa por desertos espirituais, você passa por tempestades e por muitas outras situações. Mas o que se espera de você? O que o Deus, nosso Senhor, espera de você? Que apesar de qualquer luta, de qualquer dificuldade, você não desista de continuar na caminhada cristã, nessa caminhada e em estar com Cristo, nessa caminhada aonde o foco final, aonde o objetivo final é justamente que você alcance a glória eterna com o nosso Senhor, que você entre a eternidade com o nosso Senhor. Só que nessa caminhada, muitas coisas acontecem para nos fazer parar, para nos fazer desistir e não alcançarmos esse propósito, para não entrarmos nessa cidade maravilhosa que o Senhor preparou para nós. Por isso que várias e várias vezes lá em Apocalipse o Senhor Jesus disse: ao que vencer, eu darei isso. Ao que vencer, acontecerá isso. Ou seja, quando Jesus usa a expressão, mandando João escrever as 7 cartas, aquelas 7 igrejas na Ásia, e quando ele repete várias vezes, ao que vencer, Jesus estava dizendo, tem pessoas que não vão vencer. Tem pessoas que não vão chegar no final. Tem pessoas que não vão cruzar a linha de chegada, não vão entrar pelas 12 portas que tem a Cidade Santa. Porque a Bíblia diz que a Cidade Santa Celestial, ela é quadrada e ela tem 12 portas, 3 portas de cada lado, simbolizando Pai, Filho e Espírito Santo. Agora veja, Jesus disse, nem todos vão conseguir vencer. Muitos vão desistir da caminhada, muitos vão parar na caminhada. Espiritualmente, desistir ou parar na caminhada é a mesma coisa. Você não pode parar na caminhada, porque se você para, você nunca chega onde você deveria chegar. Concorda comigo? Entendeu o que eu quis dizer? Por isso que parar, por isso que desistir da caminhada cristã são as mesmas coisas. Significa que você não vai vencer. Nessa caminhada cristã, não importa quem vai chegar primeiro, segundo, milésimo lugar. Nessa caminhada cristã, o que importa é que você cruze sim a linha de chegada. Isso é o que mais importa. E pensando nisso, é que o Espírito Santo colocou no meu coração para ministrar essa palavra para você. Para motivar você de que aconteça o que aconteça, você não deve deixar a sua vida cristã. Você não deve abandonar a sua vida cristã. Eu separei pelo Espírito Santo 3 coisas que são as principais, que mais nos tentam a nos fazer parar na caminhada. 3 coisas que mais nos pressionam a parar na caminhada cristã. Com certeza você já passou por alguma delas, ou passou pelas 3, ou de repente você está até passando no momento alguma dessas pressões, alguma dessas tentações. Mas no entanto, nós vamos ministrar dando exemplos bíblicos de como que você pode suplantar todo esse momento e continuar na sua caminhada até que você cruze as portas da Cidade Santa, até que você entre essas portas, até que você possa concluir o seu propósito, que é a eternidade com o nosso Senhor. Vamos aprender então em nome de Jesus Cristo? Olha só, a primeira coisa que mais nos tentam, a primeira coisa que mais nos pressionam a tentar para nos fazer parar com a nossa caminhada cristã são os abalos emocionais, são as crises emocionais, são os problemas emocionais, são as pressões emocionais que nós seguimos que nós recebemos no nosso dia a dia. E é aqui que eu quero ministrar esse texto de Abraão. Queridos, presta bem atenção. Quando nós ouvimos falar de Abraão, as pregações mais comuns que nós escutamos, que nós ouvimos, é que Abraão é o nosso pai da fé e tal, e é uma grande verdade. Nós somos descendentes de Abraão, espiritualmente, e ele é o nosso pai da fé. Mas tem uma coisa que eu quero fazer você refletir. Abraão, eu quero levar para um outro prisma, tá? Não quero levar pela questão da fé de Abraão, porque isso aí nós temos muitas ministrações, muitos pregadores ensinando sobre isso. Eu quero ministrar um outro prisma. Eu quero fazer você refletir sobre como estava o emocional de Abraão quando recebeu a palavra que era para ele levar o filho para ser sacrificado. É sobre isso que eu quero falar com você. Mas para você entender bem que Abraão estava debaixo de uma pressão emocional muito grande, eu quero que você entenda uma coisa. Abraão só se tornou o pai da fé
a partir desse capítulo 22. Foi aqui que ele se tornou o pai da fé. Até então havia um projeto, havia um propósito de Deus para que ele se tornasse o pai da fé. Mas ele tinha que entrar em um passo a passo, ele tinha que entrar em um propósito. E ele estava fracassando nesses pontos. Observa, em Gênesis capítulo 12, Deus já tinha se revelado a Abraão. Deus já tinha se revelado a Abraão. Mas, no entanto, ele não teve fé de que Deus iria proteger a ele e a sua esposa. E quando ele entrou na terra do Egito, ele mentiu dizendo que a sua esposa era a sua irmã. O rei do Egito tomou a sua esposa, tomou a esposa de Abraão por esposa dele. E detalhe, a possibilidade maior de 99% de chance é que o rei do Egito realmente tenha possuído a esposa de Abraão como a sua companheira. Por vários motivos. Primeiro, porque a mulher de Abraão ficou muito tempo na casa, no palácio de Faraó. E era costume fazer o quê? O rei pegava, tinha relação com a esposa, normal, com a mulher que ele assumiu, depois ele colocava ela no harém. Só depois da relação, então ele colocava a mulher para fazer parte ali dentro do harém. Ou seja, a palavra do Senhor também mostra que ele encheu Abraão de bens. Poxa, ele é o meu cunhado. Então ele encheu Abraão de bens por causa disso. E detalhe, lá a Bíblia diz que o Senhor trouxe pragas sobre a casa de Faraó, porque ele tomou a mulher de Abraão como esposa. Deus jamais traria um castigo tão severo se não fosse por causa de uma situação que contrariasse grosseiramente a palavra de Deus. Ou seja, Abraão não teve fé de que Deus pudesse protegê-lo e livrá-lo da morte. Mas não acaba aí não. Lá no capítulo 20 de Gênesis acontece de novo. Depois da destruição de Sodoma e Gomorra, Abraão parte para novas terras, e ele chega em uma terra onde tinha um rei ali, e ali foi diferente. Ali em Gênesis capítulo 20 diz que o Abraão, já ele que enviou a mulher dele para o rei daquela terra. Olha a coisa interessante, lá em Gênesis capítulo 12 foi o Faraó que a tomou como esposa. Agora em Gênesis capítulo 20, novamente Abraão não acreditava de que Deus pudesse protegê-los, de que Deus pudesse livrá-los, mesmo Deus estando se revelando a ele várias e várias vezes. Ele pega a sua esposa agora e ele a envia para que aquele rei pudesse tê-la por esposa. Só que aí aconteceu um pouquinho diferente do que o rei do Egito. Nessa circunstância, Deus se manifestou ao rei daquela região e disse para que ele não a tomasse como esposa. Dessa vez foi diferente. Não obstante a essa situação, em Gênesis capítulo 16, Abraão não teve fé para que ele tivesse um filho, primeiramente com Sara. O que ele fez? Teve um filho com a escrava. Ou seja, estou te dando 3 de outros motivos que eu poderia te dar para mostrar para você que o Abraão, ele não estava sendo o pai da fé. Até esse momento do capítulo 22, ele não estava sendo. Na verdade, ele estava sendo um vacilão. Ele estava errando na caminhada, ele estava não sendo o que Deus queria que ele fosse. Agora presta bem atenção. Por isso que no começo do capítulo 22, a palavra do Senhor diz assim: e Deus provou a Abraão. Isso é muito forte, você tem que aprender a examinar as escrituras. E Deus provou a Abraão. Ou seja, é como se Deus dissesse: Abraão, até aqui já se passaram alguns bons anos,
de Abraão, já errei tanto, já falhei tanto. Deus não, eu não criei que Deus pudesse me proteger. Eu não estava acreditando, né, que teria um filho com a minha esposa. Então o que acontece? Agora Deus está fazendo o último teste e eu vou ter que sacrificar o garoto. Queridos, agora você imagina um homem na situação como estava Abraão. Ele pega o filho que Deus disse, o único, porque era o filho da promessa, porque ele tinha Ismael, que foi com a escrava. Pega o seu único filho, pega o filho a quem você ama e vem sacrificar para mim. Foram 3 dias de caminhada. Imagina o desespero na alma de Abraão. Imagina a dor na alma de Abraão. Abraão estava tão abatido que a Bíblia diz que, percebe-se nos textos bíblicos, que ele estava andando de cabeça baixa, porque a Bíblia diz, e levantou Abraão os olhos e viu aonde era para sacrificar o garoto. Ele estava andando de cabeça baixa, ele estava abatido, ele estava debaixo de uma pressão emocional muito, muito, muito grande. Quando ele chega na beira do monte, ele deixa os 2 servos dele, vai subir sozinho com seu filho, e ele diz assim, fiquem aqui, porque eu e o garoto iremos e nós voltaremos. Aí alguém pode dizer, não, mas ele não estava agindo de fé. Na verdade, irmão, ele jamais poderia dizer para os rapazes que ele ia matar o garoto. Então ele diz, nós vamos e nós voltaremos. Depois eu penso em alguma desculpa e falo qualquer coisa, invento qualquer desculpa, porque que o garoto não voltou. Então ali não foi exatamente que ele estava declarando que ele iria e que ele voltaria. Não, ele estava dando uma desculpa porque ele não ia falar para os rapazes que ele ia matar o próprio filho. E ele vai naquele desespero de alma, naquela pressão emocional que ele estava. É isso que eu quero focar você hoje, na pressão emocional que Abraão estava passando, na pressão emocional que o Abraão estava vivendo naquele momento, aquela pressão terrível, vou ter que matar meu único filho e tal, e vai. Quando chega lá, meu irmão, a Bíblia diz que Deus muda toda a história de Abraão. Mas por quê? Porque o Abraão não desistiu na caminhada. O Abraão passou nessa última prova que Deus deu a ele. O Abraão passou. Até então ele estava sendo reprovado, mas agora ele foi aprovado. Nós aprendemos aqui uma grande lição para a nossa vida, que não é o foco da pregação, mas eu tenho que falar isso para você. Nós estamos todos em aperfeiçoamento. Nós estamos todos sendo aperfeiçoados e transformados de dia em dia. Nenhum cristão nesse mundo está pronto. Nós estamos sendo todos trabalhados e melhorados. Cada vez mais, como diz a palavra em 2 Coríntios, somos transformados de glória em glória. Nós estamos sendo cada vez mais aperfeiçoados. Nós estamos sendo moldados. Abraão fracassou 3 vezes, como eu falei para você, mas agora ele não fracassou. Às vezes você já fracassou muito, mas Deus vem, traz uma nova prova e dali para frente você avança. Deus fez isso com Abraão, aconteceu isso com Pedro, quando Pedro negou Jesus em uma certa etapa da vida, mas Pedro estava no processo e chegou o momento em que Pedro deu a própria vida pelo Senhor. Estamos todos no processo, não esqueça isso, estamos todos no processo, todos sendo aperfeiçoados, moldados, transformados, assim por diante. Então voltando aqui para você entender, ali o Abraão, a partir dali, ele foi chamado o pai da fé. Ali ele mostrou que ele servia e ele amava a Deus acima, dali diante ele passaria a servir e amar a Deus acima de qualquer coisa e antes de qualquer outra coisa, e ele não temeria mais. Ele seria um homem totalmente voltado ao Senhor. Mas olha todo o emocional que esse homem passou. Queridos, apesar da pressão emocional em Abraão, ele não parou, ele não desistiu, ele chegou até a caminhada que ele tinha, ele foi no propósito, ele foi até o fim da caminhada e ele alcançou o propósito que foi o plano de Deus para a vida dele, e foi algo maravilhoso. Sabe o que eu quero dizer com tudo isso? O que eu quero dizer para você com tudo isso é: não pare na sua caminhada cristã por causa de pressão emocional, por causa de dores na alma. Não pare por causa de frustrações, decepções que você teve com pessoas. Aprenda uma coisa: até que Cristo venha, pessoas vão ser sempre pessoas falhas. Nós só vamos ser transformados por completo quando entrarmos na nova Jerusalém espiritual. Entenda uma coisa: nós
somos falhos, as pessoas são falhas. Não pare porque você foi decepcionado, porque você foi frustrado. Não pare porque você recebeu um golpe emocional do seu esposo, da sua esposa, do seu pastor, do seu líder espiritual. Não pare por nada. Pessoas são pessoas. Pessoas vão te amar, pessoas vão te odiar. Pessoas vão querer te matar, pessoas vão querer dar a vida por você. Pessoas vão falar mal de você, pessoas vão te honrar. Pessoas são pessoas. Pessoas vão te ferir, pessoas vão te curar. Não se afaste de pessoas por causa disso. Tenha o seu coração apenas que você não vai ficar facilitando para as pessoas te prejudicarem, te atrapalharem na vida. Mas não deixe de se relacionar com pessoas por medo, porque as pessoas são complicadas, porque eu prefiro um cachorrinho, prefiro um gatinho, porque esse nunca vai me trair. Queridos, Jesus conviveu com 12 homens diferentes um do outro para nos dar o grande exemplo, para mostrar para nós que nós temos que viver nos relacionando com as pessoas. Não se feche, não se isole. Você tem que relacionar-se com as pessoas. Aprenda isso, porque Jesus deseja isso e nos ensinou que pessoas são pessoas e independente disso, temos que nos relacionar com elas. Pessoas vão querer te prejudicar, mas são pessoas que vai te abençoar. Você está achando que alguma bênção cai literalmente do céu? Não. A maioria das vezes Deus usa pessoas para te abençoar. Deus usa pessoas para abrir as portas para você. Então, não desista de se relacionar com pessoas. Apenas aprenda, mas não desista de se relacionar com pessoas. Não pare na sua caminhada por causa das pressões de depressão, de angústia, de síndrome do pânico, de crises de ansiedade. Não pare na sua caminhada cristã por nada, por nenhum abalo emocional, por nenhum desespero da alma. Não pare. Davi, quando estava desesperado na alma, desesperado em suas emoções, ele apenas dizia: aquieta-te, ó minha alma, espera em Deus e Ele te socorrerá. Davi falava com a própria alma dele dizendo: acalma-te, alma, porque está atribulada dentro de mim, porque você está com tantos esses abalos emocionais. Vamos esperar em Deus, confiar em Deus, e não vou parar de crer e continuar andando com Ele. Agora eu queria ouvir de você. Você que se identificou com esse momento: pastor, eu já passei uma pressão emocional tão grande, que quase que eu sucumbi, quase que eu parei na caminhada, mas Deus me deu graça, eu continuei. Comenta aqui embaixo nos comentários que eu quero conhecer você um pouquinho melhor. Comenta lá: pastor, olha, eu passei esse momento, foi um abalo emocional tão grande, uma decepção, uma frustração, mas eu não parei, eu continuei e Deus me sustentou até agora. Tá bom? Comenta aqui embaixo que eu quero conhecer você um pouquinho mais. Só para você ver um pouquinho mais sobre a pressão emocional que estava sobre Abraão, para a gente poder terminar esse primeiro ponto, que são 3, só para você entender um pouquinho mais, a Bíblia diz que o Abraão teria que queimar o seu filho inteiro até virar cinza. Que é isso, pastor? Sim, ele deveria amarrar o filho dele, colocar em cima do altar, matar o filho com um tutelo, que é um pequeno machado, matar o filho com um tutelo e depois queimá-lo em sacrifício holocausto. Ou seja, deveria queimar tudo até virar cinza. Ele deveria ficar lá até certificar-se que não segunda coisa que mais nos tentam, que mais tentam as pessoas para pararem na caminhada cristã, que mais pressionam, coloca pressão na pessoa para ela desistir da caminhada cristã.
é a força de Satanás, que usa situações externas para nos fazer ficar pressionados e acreditar que estamos errados, de que não vai adiantar, de que nós temos que desistir. Satanás, ele pode acabar usando situações mal resolvidas no relacionamento conjugal. Ele pode usar filhos nas drogas e fazer você sofrer com isso. Ele pode usar um marido violento que fala que vai mudar e não muda e fazer você sofrer com isso. Ele pode usar pressões atrapalhando as suas finanças, atrapalhando a tua vida profissional. Tudo para quê? Tudo para ver se você desiste na caminhada. Naquela conhecidíssima história de Jó, Satanás chegou até Deus e falou: deixa eu tocar em Jó, e o Senhor vai ver que ele te abandona, você vai ver que ele te deixa, você vai ver que ele te nega. Então Deus permitiu que Satanás tocasse em tudo na vida de Jó. E a Bíblia diz: saiu Satanás e tocou em Jó. A Bíblia diz que quem tocou em Jó foi Satanás. Ele tocou nos bens de Jó, ele matou os 10 filhos. Ali na história de Abraão, ia perder um filho. Jó perdeu 10, 7 homens e 3 mulheres. 10 filhos de uma vez só. Mas no entanto, Jó não parou por causa da pressão do diabo. Embora ele não soubesse que era a pressão do diabo, mas ele não parou por causa da pressão de Satanás. Queridos, não pare por causa da pressão que Satanás está fazendo. Não pare por causa da pressão que o diabo está fazendo. A Bíblia diz em Tiago capítulo 4: sujeitai-vos a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Resista. Identificou que é o diabo que está fazendo algo? Identificou que é o diabo que está usando algo no seu casamento, algo na sua família, nas finanças, na profissão, nos seus relacionamentos de amigos? Identificou que é ele que está fazendo algo? Resista. Se sujeite a Deus cada vez mais e resista ao diabo até que ele fuja de você. Pastor, mas a pressão está muito grande, então peça ajuda. A Bíblia diz em Deuteronômio que um de vós colocará 1000 inimigos em fuga e 2 de vós colocará 10.000 inimigos em fuga. Peraí, como que é? Que matemática errada é essa? Se um coloca 1000 em fuga, 2 vai colocar 2000. Mas por que a Bíblia diz que um coloca 1000 inimigos em fuga e 2 coloca 10.000? Porque com Deus, quanto mais você se ajunta contra o inimigo, quanto mais você ajunta força contra o inimigo, mais poder de explosão nas obras de Satanás você tem. Por isso, resista ao diabo. Tá muito difícil? Peça ajuda, mas não se entregue, não desista, não pare na caminhada, não volte para trás. Continue firme. Hebreus 10:38: o meu justo viverá da fé. Se retroceder, minha alma não tem prazer nele. Você vai viver da fé. Você tem que continuar na caminhada. Se você parar ou se você retroceder, o Senhor não tem alegria em você. Então fique firme no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora eu queria ouvir de você que está me ouvindo. Eu quero conhecer você um pouquinho melhor. Se você já passou alguma pressão diabólica, alguma pressão maligna, e aquilo que iria destruir você, fazer você parar na caminhada, comenta aqui nos comentários. Eu quero conhecer um pouquinho mais sobre a sua vida. Comenta aqui, e à medida que eu tiver tempo, eu sou muito corrido, mas sempre estou dando uma olhadinha. À medida que eu tiver um tempo, eu vou dar uma olhadinha e eu quero conhecer você um pouquinho melhor. Coloca lá: pastor, eu já passei um momento de pressão muito grande. Satanás veio, aconteceu isso, aquilo outro, mas Deus me deu vitória. Coloca lá para edificar a minha vida, edificar a vida de outros que vão ler o seu comentário, no nome de Jesus. O diabo, ele não vai medir esforços. Ele quer a sua tristeza, ele quer o seu fracasso, mas principalmente ele quer que você pare na caminhada. Esse é o maior alvo dele, porque não adianta ele ficar te entristecendo, não adianta ele ficar te prendendo e te deixando derrotado, se mesmo assim você ainda cruzar a linha de chegada. Por isso que as maiores energias do diabo é investir em questões externas para fazer de tudo, ele dá o melhor dele para ver se você para na caminhada cristã. E por isso que eu estou aqui para te dizer: aconteça o que acontecer, não pare na sua caminhada cristã. Terceira coisa que mais tentam as pessoas a pararem na caminhada cristã, terceira coisa que mais pressiona as pessoas a pararem na caminhada cristã, é o pecado. O pecado que a pessoa comete. Queridos, presta bem atenção numa coisa. Existem pecados que a pessoa comete pela sua própria concupiscência, seu próprio desejo, da carne, da sua vontade. Existem pecados que as pessoas cometem
por uma pressão de Satanás. A Bíblia diz em 2 Crônicas, capítulo 20, se não me falha a memória, que veio Satanás e estigou a Davi para levantar o censo em Israel. E com isso Davi se orgulhou e ali acabou que ele cometeu um pecado bem grave contra o Senhor naquela época. A Bíblia diz que quem instigou a Davi foi Satanás. Agora veja, tem pecados que a pessoa comete que são de uma repercussão ruim, de uma repercussão pesada, de umas consequências muito ruins. Tem pecados que as pessoas cometem e ficam sempre reincidindo. Essas são naturezas, essas são realidades a respeito do pecado. Mas independente de tudo isso que eu estou te falando, o problema maior é o sentimento de culpa que vem depois. Esse é o grande problema. O sentimento de culpa, ele surge com a própria pessoa. A própria pessoa, no natural dela, ela pensa, poxa vida, olha a consequência que eu estou colhendo, olha o que aconteceu de ruim, olha como está essa situação, olha o que aconteceu aqui. E junto a essa própria consciência que vai fazendo com que a pessoa sinta essa culpa, vem quem? Vem Satanás para potencializar ainda mais esse sentimento de culpa. Porque Satanás sabe que em Eclesiastes capítulo 7 a Bíblia diz: tortuoso é o caminho do homem carregado de culpa. Ele sabe disso. Então o que ele faz? Ele vem com tudo para tentar fazer o homem sentir mais e mais culpa. Não bastasse a própria consciência, a pessoa vai sentindo mais e mais culpa por parte de Satanás. E dentro disso, o que muitas pessoas fazem? Param na caminhada cristã. Porque eles começam a receber aquela pressão na mente assim: não adianta, você não muda. Olha aí, te perdoaram de novo e você fez de novo. Olha, a tua mulher te deu mais uma chance, você fez de novo. Seus filhos aprontaram de novo. Seus filhos não gostam de você. E aí fica vindo aquela pressão o tempo todo. E você começa a achar que você não é merecedor da graça, você começa a achar que você não vai conseguir, e aí muitos afastam-se da presença do Senhor. E dizem estimativas que para cada 2 cristãos da igreja tem um desviado. Então coloca aí milhões de pessoas que estão desviadas, e dentro desses milhões de pessoas que estão desviadas, nós temos o quê? Um grupo enorme de pessoas que estão desviadas porque pararam na caminhada por causa dos seus próprios pecados. Mas eu queria dizer uma coisa para você. Oséias capítulo 4 verso 6: o meu povo sofre porque faltou conhecimento. O problema de muitos desses cristãos que param por causa do pecado, por causa do sentimento de culpa, por causa das suas próprias acusações, por causa da potencialização de Satanás que potencializa o sentimento de culpa, o problema dessas pessoas é que elas não conhecem a palavra de Deus o suficiente para entender. Elas não conhecem o suficiente para elas entenderem o amor e a graça do Senhor. Jeremias 31 verso 3: com amor eterno eu te amei. João 6,37: aquele que vem a mim de maneira nenhuma eu lanço fora. Eu estou fazendo um paralelo desses 2 textos para dizer o seguinte: o amor eterno de Deus, ele não lança ninguém fora. Se alguém se afasta por causa de pecado, é porque aquela pessoa se afastou. Se ela não desistir, não se afastar, independente se ela vive reincidindo, independente se as consequências estão sendo graves, se ela não desistir de continuar andando, se ela não desistir, o Senhor vai ajudá-la, o Senhor vai fortalecê-la, o Senhor vai livrá-la, vai vir socorro no momento certo, no momento oportuno, e aquela pessoa vai ser alcançada, vai ser mudada. Uma coisa muito interessante, que talvez você nunca tenha pensado nisso, eu vou te ajudar a pensar. No dia que Jesus fez a última ceia junto com os seus discípulos, na noite que ele foi traído, depois que ele ceiou com Pedro, aconteceu aquela conversa onde Pedro disse: Senhor, eu morreria por ti. E Jesus falou: Pedro, ainda hoje você vai me trair 3 vezes. Ainda hoje você vai me negar 3 vezes. Agora, quando você se converter, Pedro, está lá em Lucas capítulo 22. Quando você se converter, Pedro, ajuda seus irmãos. A palavra converter significa fazer a volta. Você está indo para um lugar, você converte para outro lugar. Jesus estava falando: Pedro, você está no processo. Pedro, por enquanto você ainda não é capaz de dar a sua vida por mim, mas você vai até se afastar por causa disso. Só que eu tenho um projeto no teu coração, eu tenho um propósito com você. Você vai lá na frente, você vai converter, você vai voltar, e vai chegar um momento que você não vai me negar mais. Vai chegar um momento que você vai ser capaz de morrer por mim. Presta atenção. Jesus estava dizendo: você vai pecar um pecado grave, mas eu já perdoei você.
A obra do perdão de pecado, ela é algo do passado, do presente e do futuro. Jesus perdoou todos os pecados que cometemos, Ele está perdoando os pecados que cometemos agora e Ele perdoa os nossos pecados que possamos cometer lá no futuro. Isso ficou claro nessa situação de Jesus com Pedro, que Ele disse que Pedro pecaria. Jesus sabia, mas Jesus já estava dando a vida dele para remir Pedro desses pecados, até mesmo os pecados futuros que Pedro cometeria. Não estou aqui fazendo apologia para ninguém pecar, não estou aqui motivando ninguém a pecar. Se você distorcer para esse lado, você vai fazer isso para sua própria condenação. Não é isso que eu quis dizer. O que eu quis dizer é o seguinte: pecado é pecado, perdão é perdão. As consequências são as consequências e você vai acabar lidando com elas de um jeito ou de outro. Mas, no entanto, pecado é pecado e perdão é perdão. Jesus disse que se alguém lhe ferisse, se alguém pecasse contra você, num dia era para você perdoar 490 vezes. Jesus estava dizendo que o meu amor é eterno e eu já me entreguei por vocês para vocês poderem vencer o pecado. Escuta só isso aqui. Deus, Ele sabe que Ele tem um propósito. Deus traçou um propósito muito grandioso para a raça humana, ok? Mas Deus sabia que para o homem poder cumprir esse propósito, Deus teria que fazer alguma coisa em relação ao pecado. Escuta que isso aqui é muito libertador. Deus sabia que para o homem chegar no propósito que Deus tem para com ele, o homem teria que lidar com o pecado. Então, senão ele não conseguiria cumprir o propósito. Ele não conseguiria voltar para o Pai, ele não conseguiria entrar na Nova Jerusalém, na Terra Santa Espiritual. Então, o que Deus fez? Ele preparou e enviou o nosso Senhor Jesus Cristo para quê? Para que nós pudéssemos lidar com o pecado. Porque para que o pecado não nos neutralizasse na caminhada, para que o pecado não nos parasse na caminhada. Ou seja, tudo que nós precisamos para não parar na caminhada em respeito a pecados é Cristo. Pega o seu pecado e coloca em Cristo. Pastor, mas são 10, 20, 30 anos nesse pecado. Pega ele e lança em Cristo. Pede força e ajuda a ele. Ele vai te ajudar. Você vai conseguir romper e vencer nisso. Mas não pare na caminhada por causa dos seus pecados. Continue firme no nome de Jesus Cristo. Deus já te preparou o que você precisava. Não pare por causa do pecado. Coloque em Cristo Jesus. Lembre do amor eterno. Lembre do amor eterno do Senhor por você. Lembre, Cristo não morreu por nós. Ele morreu por cada um de nós. Se tivesse só você para ser resgatado, Ele morreria para resgatar somente você. Tamanho o amor que Ele tem por você. Então, não desista na caminhada por causa de pecado. Peça ajuda ao Espírito Santo. Ele vai lhe ajudar. Não desista. Em nome de Jesus, não desista. Agora eu queria ver um pouquinho sobre você. Se você já passou alguma situação muito forte na questão de pecado, de você receber peso de culpa por você mesmo, de você achar que você não conseguiria, que você não era merecedor, que você iria parar. Se você já viveu isso, comenta aqui embaixo. Eu quero conhecer um pouquinho mais sobre você. Comenta aqui embaixo no nome de Jesus. Não precisa se expor, falar qual era o pecado. Basta você dizer: olha, pastor, eu passei algo na vida assim, foi algo tão ruim, eu quase desisti. Se você quiser até falar um pouquinho mais, não, foi essa situação e tal, não tem nenhum problema, tá bom? Mas não precisa se expor. Apenas dizer que você viveu isso, para as pessoas verem o quanto isso é mais comum do que possamos imaginar que é. Triste e pior ainda é quando são pecados reincidentes. Aí a culpa é maior. Quando fica se reincidindo em certos pecados, a culpa ainda é bem maior. E para você, que Deus já te perdoou, que pessoas te perdoaram e você não se perdoa. É muito comum nós ver pessoas falar assim: eu não me perdoo, não consigo me perdoar. Libere perdão para você mesmo. Isso, libere perdão para você mesmo. Você acha que você é melhor do que Deus? Porque se Deus te perdoou, quem é você para não se perdoar? Pensa nisso, hein? Se Deus te perdoou, quem é você para ficar falando que você não se perdoa? Se perdoe e pronto, em nome de Jesus, porque você não é melhor do que Deus. Continue a caminhada, não pare, porque nós vamos ser transformados e você vai chegar um momento que você vai ser capaz de até mesmo dar a sua própria vida por Cristo, como fez Pedro. Você está no processo, você está sendo lapidado, você está sendo moldado, você está sendo transformado de glória em glória, até chegar um momento em que você vai ser capaz de viver uma vida santa ao Senhor, por causa do que Ele colocou de propósito dentro de você.
Queridos, essa era a palavra do Espírito Santo, essa era o que o Espírito Santo tinha para você no dia de hoje. Peço que no nome de Jesus Cristo você guarde isso no seu coração, compartilhe essa palavra com pessoas que você sabe que vai falar muito ao coração delas. Eu falei sobre 3 coisas, mas com certeza existem mais, só que as outras coisas que servem para nos tentar, que servem para nos pressionar, também estão encaixadas dentro dessas 3. Essas 3 são as principais, tá bom? Então, em nome de Jesus, que o Senhor os abençoe. Agora eu quero orar por você, tá ok? Vamos orar juntos, em nome de Jesus? Pai Santo, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesse momento eu oro pela vida desses meus irmãos que estão ouvindo essa pregação. Eu peço que no nome de Jesus essa palavra vá estiveram firmes e nunca passaram por momentos de querer desistir, que eles continuem guardados por ti e que também nunca passem por momentos de querer desistir, mas fiquem firmes. Ajude-os, ó Espírito Santo, em nome de Jesus. Que assim seja. Amém. Graças a Deus e até a próxima, em nome de Jesus.